13. Começou. Então, boa noite de novo, pessoal. Então, para hoje, vocês leriam até o 25 e hoje ainda vocês leriam o 26 e o 27. É isso? Deixa eu ver. É isso mesmo, 26 e 27. Então, vamos lá. Ok, boa noite, boa noite. Podem ir lendo 26 e 27. Eu vou avisar lá no grupo para eles irem lendo esses capítulos também, tá? Vamos ver a trajetória do Zezão. O que mais que ele fez aí? Teve mais algumas vitórias, né? E daqui a pouquinho, na hora que for 5 para 7, a gente se volta a se encontrar aqui, tá bom? Então, até daqui a pouco, pessoal. Vou fechar a câmera e o áudio aqui.
E voltamos. Então, bem-vinda Amanda, que chegou depois. Deixa eu ver quem mais chegou. A Joana acabou de chegar, o Guilherme, o Gustavo, o Eli, o João Gabriel. O João vai ter palha amanhã? O João Pedro Albino Robelo, Letícia Alves, o Murilo, que já estava, o Nicolas chegou depois. Thiago, Vitor Bena, Vitória, então bem-vindo todo mundo. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho. Deu tempo de vocês terminarem de ler, né? Vamos falar um pouquinho desses capítulos desta semana, né? Que era para ser semana passada. Semana passada foi meio complicado para mim, não consegui, mas tudo bem. Então, a gente estava até então com o Zezão. Foi campeão olímpico, depois foi desafiado por um ex-campeão chamado Campbell, né? Ele arrebentou o Campbell, apesar de começar apanhando. Foi rápido, né? Decidiu e ele está em ascensão, né? O Zezão está em ascensão. E no capítulo 23 é justamente o treinador meio bravo, porque a imprensa não deu muita bola para a luta, né? Falou que colocou na conta da má fase do Campbell. Em vez de exaltar o Zezão, falou que focaram na decadência do outro, né? do adversário. Mas assim, ele ficou meio chateado, daí teve lá um churrasco na casa do Zezão, que ele fala que foi um chororô tal, que o Zezão, aliás, na nova casa, né, a casa que o Zezão comprou para os pais dele em São Caetano, que ele fala lá que era vamos dizer, a Suíça dos pobretões da grande São Paulo, né? Então estavam se achando lá, uma casa bonita, não sei o quê, e aquela rasgação de cedo, e gente bêbada, e ele já meio de saco cheio, no oba-oba e tal. E ele já muito preocupado, falando pro seu José, pro pai do Zezão, né, que é meio descabeçado, falou assim, ó, faz ele investir, você tem mais 12, 13 anos só de carreira, ele vai ter, né. E daí falou que teve banda de pagode, tudo que é tipo de gente, aquela coisa e tal. E de repente o Zezão começa a chorar por causa de uma tal de uma Silene. Né? Ele fala, quem diabo é Silene? E era a namorada de um outro sujeito, né, que era enfim, era uma moça que estava atrapalhando a carreira dele, né? O treinador já queria tirá-la de campo porque estava vendo que ela estava atrapalhando a carreira do Zezão. E era mulher de outro, né? Ele ia ficar puto, já fala assim, ó, você vai acabar tomando um tiro na cara, tudo, faz todo um blefe ali com ele, que sabe que, né, ele fala que tem não sei quantos milhares de cor no mundo, é um ou outro que se vinga. Mas ele ficou meio assim, já... Vocês vão começar a aprontar bastante, né? Já meio chateado ali com as atitudes do Zezão. O Zezão, né, pega o Zezão com a menina lá escondido na academia, para que ele chega, daí ele arma toda aquela cena do revólver, aponta a arma para eles, que ele já sabia que os dois estavam ali, mas faz toda aquela cena para assustar o Zezão, a Silene, tudo, mas não separa os dois continuam ficando juntos lá, né? E daí ele fala, Zezão, seu imbecil, não importa que você esteja. Gente, esse é o vocabulário do treinador, tá? Um homem de 50 e poucos anos ali em década de 90. Um buraco de porco. Mas despacha essa piranha o mais rápido possível. Essas coisas de vizinhança, todo mundo descobre. Aí o boizão, né, que é o namorado dela, vai querer ir pra cima de você e logicamente não vai sair na mão. Vai dar um tiro bem no meio da sua fuça feiosa, da sua cara feiosa, entende? Ele ainda pensou em protestar, mas eu coloquei para fora. Entrei no monzão e saí cantando pneu. Deixei o Dom Juan na calçada e nem me despedi. Para falar a verdade, eu não estava com medo do corno descobrir e dar um tiro ou coisa assim. 2 milhões de cornos descobrem o chifre todos os anos, só um, né, de 2 milhões, ou outro prega um tiro na testa do Ricardão. Eu queria mesmo ela me livrar da Silene, que já havia atrapalhado os treinos e agora estava com aquela sem vergonhice que, de alguma maneira, mexia com a cabeça do monstro. Então, quando eu falei lá no começo nas primeiras leituras, né, do livro, quando eu estava analisando a personalidade do treinador. O treinador é um cara cínico,
né, e pragmático. Então, o que atrapalha os planos dele, o que atrapalha a vida dele, ele quer tirar. Né? Ele não se importa que esteja um relacionamento ali, ele não está se importando que haja um adultério, não. Para ele, o problema é que essa mulher está atrapalhando o meu atleta, né? Ele vai cair de rendimento, então eu quero ela fora do meu caminho, quero fora do caminho dele. Basicamente é isso. Bom, o capítulo 25, não, 24, é também, vamos ver, é só sem vergonha também. Aí é a parte do terracota com chicletinho. E isso aconteceu de verdade, tá? O terracota e chicletinho existiram de verdade. Vocês viram as fotos deles lá, né, dos caras que inspiraram esses dois. E tinha aquela coisa, né? O chicletinho, aquela gadice toda dele, e o terracota também com a sua. Com, a, com essa mania de pegar todo mundo, mulher todo mundo e tal, né? Colecionar ex-esposas, né? Que ele ficava pegando ainda. E o Chicletinho se apaixonou por uma das ex-esposas do Terracota, né, e começou a dar confusão ali. E nisso ele já estava com uma luta marcada para Las Vegas, né, e enfrentar um outro adversário lá, né, que era o porto-riquenho, né, porto-riquenho forte, que estava subindo, galgando, né, logo logo podia morder o cinturão, como ele fala aqui. E daí ele tem que enfrentar essa outra crise dentro da equipe dele, né, porque eram caras dos quais ele não abria mão, a gente vê isso lá para frente. E de repente está o Chicletinho e o Terracota ali, né, meio que naquela disputa de mulheres, e daí ele fala assim, ó, o Chicletinho mexeu com... Era ruim, né, a questão. Por quê? Eles eram amigos havia 30 anos, e o pior, ela tinha um filho com o Terra, que odiava o pai e estava começando a gostar do Chicletinho, então vai complicando. Um dia foram ao estádio juntos, o Terra era palmeirense e o Chicletinho Corinthians. No outro dia, o Terra viu o menino com a camisa do Timão e saiu no choro, caiu no choro. Sacou tudo. Chicletinho não ia só tomar a ex-mulher, com o que ele não se importava muito, porque tinha outras 5, mas ia tomar o filho adolescente e ele não tinha outro. O Chicletinho mexeu com coisa sagrada. O time a gente aprende com o pai e não muda nunca. Você pode mudar de país, de profissão, de sexo, mas não de time. Eu mesmo sou torcedor do Juventus da Mooca, porque meu pai me ensinou. Né? O time é um lixo, mas que se foda. Ele me ensinou a sentar naquelas arquibancadas de cimento grosso, comer salsichão de estádio e beber uma cerveja gelada saída diretamente do isopor. Como poderia depois mudar de time? É por causa dessas coisas que todo sujeito de bem torce para o time pequeno, Bugrão, Bangu, Paysandu, ao contrário dessa molecadinha de agora, que só quer saber de meu Barça, meu Bayern, meu ovo. Né? Eu adoro esses momentos do treinador, né? Quando ele fala assim, meu Barça, meu ovo. Ele já está aqui com uns... Eu falei para vocês que ele tem uns 70 anos, pessoal, mas isso aí passa mais ou menos por 2020, então ele já está ali na casa dos 80 quase, ou já alcançou os 80 ou está ali perto de 80, tá? Então é um velho bem rabugento mesmo. Voltando ao assunto do quase chifre, fiquei preocupado, quase porque é ex, né? Com a coisa toda, até aconselhei o Chicletinho a negar, pelo menos até a gente voltar dos States, né, que eles já estavam com viagem marcada. Mas ele era tão honesto que recusava mentir, mesmo que fosse para o Terracota. O Terracota também era muito safado. Né? Quando o assunto é o time que ele prefere, até que mude de sexo, mas não mude de time. Pois é. Chicletinho, meu, que história é essa da mulher do Terracota? Que porra é essa? Respondeu. Realmente não me lembrava o nome dela. Professor, aconteceu e a coisa ficou séria. Agora estou gostando da mulher. Gostando da família, até do José Ricardo. José Ricardo era o pequeno vira-casaca que preferia ser filho do Chicletinho do que do pai biológico. Meu velho, você não sabe das complicações, vai perder o amigo. Ia perder o amigo porque o Terra era um sujeito que achava normal comer todo mundo, inclusive as mulheres dos amigos. Mas achava um escândalo que as pessoas fizessem o mesmo, né, com ele. Enfim, tem essa complicação aí. Né, os dois meio que ficam brigados, viajam brigados já. E daí tem uma parte aqui que o treinador é bem escrotão. Né? Ele fala assim, pelo menos o Chicletinho ficou mais prático dessa vez. A primeira mulher virou biscate e sumiu com o primeiro vagabundo que apareceu. A de agora já veio comida por vagabundo.
Aliás, já vinha com um filho de vagabundo. Ele pegou um baita atalho. Era até possível que o terracota comesse antes e depois. O Chicletinho estava colaborando de novo para isso acontecesse, enchendo a franga de mimo, rastejando por atenção e servido de burro de carga. Em resumo, só estava vigiando o buraco que logo depois ia ser usado pelo dono. Bom, ele chuta o balde aqui e dá uma. Lembrar desse cara aí, né, do tiozão dos quase 80 anos aí, que era um homem de 50 na época, 50 e poucos, enfim. O jogador pega e chuta o balde. Enfim, aí o pessoal vai para os Estados Unidos, faz toda aquela coisa, e daí o Zezão começa a extrapolar de novo. Alguém falou que, acho que foi o Nicolas, né, que o Zezão estava extrapolando. O Terracota e o Chicletinho meio, né, brigados, ficam numa casa grande, quarto separado, o treinador vai dormir no sofazão lá, acha coisa maravilhosa, adora os States, né? Ficava assistindo jogo de basquete, assim, o Terra e o Chicletinho saíam para beber, ele proibiu o Zezão de beber, né? E ele ficava lá assistindo TV, quietinho na dele. E no meio disso, eles vão passando pelo treinamento, pelo condicionamento físico e tal, e o Zezão meio que assedia uma enfermeira lá, né, a albanesa. E daí dá todo um rolo com polícia e tal, ela alivia e fala, meu país é assim também e tal, e meio que passa por isso. Ele fala assim, ó, no carro fui xingando o Zezão sem parar, nem para respirar. Cheguei tonto, inclusive. Sentaram-me numa cadeira e me trouxeram uma Coca-Cola. Melhorei um pouquinho esse meu cigarro. Abusador? Puta que pariu, Zezão. Então, assim, o treinador, ele tinha os seus princípios, né? A sua integridade. Ele falava de mulher, daquele jeitão, mas ele não tolerava certas coisas. Ele ficava meio puto, assim, de verdade, quando ele vê que os caras estão abusando das mulheres, né? Ou assediando, ou ficar olhando e tal, igual na praia, tudo mais. Enfim, passaram por mais essa. Aí temos o 26, né, que vocês viram agora, que ele fala que a luta foi em Mangaba, né? Mangaba foi assim, 1 minuto e 49, assim, menos de 2 minutos, o pessoal, o Zezão já fechou o sujeito nas cordas, sentou a porrada, o cara caiu, né? E ele fala lá, como é que é, o porto-riquenho amoleceu e ainda no primeiro assalto caiu. Daí ele dá um apelido para ele lá que é engraçado. Aí o Zezão ganha mais um dinheiro enorme, né? Vira o nocaute da noite. Aí começa a falar dele de verdade, que até então ele não estava sendo levado a sério. Agora o pessoal olhou e viu que ali tinha um cara para valer. E daí, ó, eu e o Zezão ficamos no balcão, né? O Terra e o Chicletinho foram lá para as roletas, ele proibiu o Zezão de jogar, e você vê que já está rolando um relacionamento paternal ali com o Zezão. Então aquele que ele via só como um instrumento de glória, né? Um instrumento lá nos seus planos dele conquistar a glória que ele não conseguiu na juventude, ele começa a se importar com o Zezão. Então ele proíbe de beber? Sim, porque ia fazer cair o rendimento, mas ele estava preocupado com a saúde do Zezão. Ele proíbe de jogar nas roletas porque ele não queria que o Zezão perdesse todo o dinheiro que ele ganhou. Né? Porque assim, a parte dele estava garantida, ele não era um cara chegado a vícios, ele ficava quieto na dele e tudo, mas ele não quer mais o Zezão, ele já foi conversar com o pai do Zezão lá no capítulo anterior, falar para, olha, seu filho tem que ter juízo, não deixe ele gastar tudo, tem que fazer o pé de meia, isso aí é pro resto da vida. Então vocês estão vendo que, mesmo que ele não quisesse, ele já está desenvolvendo um relacionamento afetivo. Né? E depois o Zezão vai magoar bastante ele no próximo capítulo, por causa disso. Ficamos no balcão como se fôssemos pai e filho. Ele e eu, dois sujeitos que não se conheciam um ano e meio antes, e naquele momento moravam juntos, trabalhavam juntos, sonhavam juntos e por aí vai. Fui gostando dele, querendo que ele se desse bem nas coisas. Não só na luta, mas nas coisas da vida também. Achei até engraçado que aquele cidadão feio igual um bicho, quase desconhecido, era naquela época a esperança de que eu fizesse alguma coisa importante na vida. Então, assim, ele ainda tem essa coisa assim de olhar para o Zezão e ver que ele é a tábua de salvação da vida dele, que foi sempre um cara meio inútil, num casamento meio falido, meio amargurado e tudo, mas ele também está desenvolvendo o relacionamento, ele está gostando do Zezão como um filho. Então você vê que está se aprofundando num outro tipo de relacionamento aí. Aí lá, o Chicletinho Terra sai, tudo, o Zezão também, né? Aí ele fala que ele libera o álcool pro Zezão também poder beber, que agora eles já estão lá, né?
Enfim, ele vai, ele olha uma casa, ele começa a fazer planos e sonhos de ele mudar para os Estados Unidos. Só que daí ele se choca. Por quê? Deixa eu ver. Sim, estarei na escola amanhã sim. Pode falar, pode falar. Pode falar comigo amanhã, vou estar a manhã inteira aí. Então, ele é abordado pela polícia, e isso é verdade. Eu não sei se isso é uma lei federal ou se é lei estadual e vale na maior parte dos estados e tudo. Você não pode beber no meio da rua, tá? Você não pode estar com latinha de cerveja, garrafa de bebida no meio da rua. Eu acho que o Califórnia, por exemplo, isso não vale mais, porque a Califórnia virou uma zona, mas até então, nos anos 90, não podia, né? Você era preso, porque era chamado de embriaguez pública, mesmo que você não tivesse bêbado. Então, assim, eu sei que a lei funcionava assim, você podia beber na frente da sua casa, tá? Por exemplo, ali no seu jardinzinho, aquelas casas americanas que não tem muro, não tem portão, né? Então tem aquele jardinzinho, tem o quintal, você pode beber no seu quintal até o seu jardim. Na calçada você já não pode mais beber, tá? Se você beber na calçada, se a polícia te ver, ela pode parar e te multar ou até te prender. E daí ele fica, né, ele fica paranoico, né? Ele começa a beber escondido no quarto, no closet lá e tal. E daí ele fala assim, ó, toda vontade de morar nos Estados Unidos passou. Terra da liberdade é o meu pau de óculos. Eu costumava dizer naquela época. Meu desgosto aumentou ainda mais no dia quando, saindo para uma caminhada, sem cerveja nem cigarro, vi um vizinho cortando grama com uma guimba de maconha na boca. Ele falou, pô, mas o cara fuma maconha no quintal e não posso tomar uma cervejinha. Ele não entendeu como funcionava. Isso aí é choque cultural mesmo, né? As leis de um país, as leis do outro, enfim. Aí no capítulo 27 é a grande mágoa, a primeira grande mágoa do. Eita, já dei um spoiler, né? Eu falei a palavra primeiro. Do treinador com o Zezão. Esse cara que ele já tá gostando como se fosse um filho, de repente chega um empresário grandalhão lá, o Larry King, né? O Stonewall King. Grandalhão que ele fala que é um barrilzão, que é um boxeador aposentado, que já apanhou de todos os grandes boxeadores, né? Deixa eu ver quem que era que apanhou aqui do. Ali, Patterson, Fraser, Foreman. Apanhou dos quatro. Era um cara grandão e tal, né? Loiro, texano, tipão texano e tal, e já foi lá, já querer aliciar o treinador, falar, não, vamos arrumar uma equipe. Ele falou, não, a equipe é minha, não abro mão do terracotta e do chicletinho. Ele falou, tá bom, então vamos arrumar um treinador profissional. O treinador profissional sou eu. Já fica puto, assim, que o cara tava querendo, ele já fala assim, ó, já saquei qualquer dele. Primeiro eles começam a encher de gente deles, depois cospem a gente pra fora e fica só com o Zezão lá. Só que ele fica chateado que quando o Zezão é consultado, o Zezão demora 10 segundos para responder. E do jeito que ele responde é assim, né? Tipo, depois de uma saia justa, a coisa se acalma um pouco. Não me lembro bem, mas acho que o Terra comentou alguma coisa ou fez alguma graça. Lembro que logo depois o gringo pediu que o monstro opinasse. O monstro é o Zezão, né? Opina aí, né? Zezão, para minha tristeza, para minha grande tristeza, quando o Gabriel perguntou ao Zezão se aceitaria um novo treinador, ele não respondeu na lata. Ficou calado uns 10 segundos, talvez menos. Só o tempo de, só o tempo suficiente para o meu sangue ferver e aquecer todos os 7 buracos da minha cabeça. Porra, um filho da puta daquele que eu tirei da merda, faminto, boca podre, doente. Doente não, mas enfim. Tirei do esgoto e ensinei o boxe de alto nível, agora pensava, mesmo que por um segundo, em me trocar pelo primeiro comedor de hambúrguer que apareceu na frente dele. Depois de considerar sei lá o que diabo, ele disse: ah, o professor tá bom, não quero trocar de treinador. Às vezes até porque o Zezão era meio lerdo, né, gente? Era meio lentão, assim, ele não fez por maldade, mas o treinador já ficou puto, já ficou magoado ali, né? Tá bom? Era isso depois de tudo. Tá bom? Como quem fala de um pneu que está bom ou uma escova de dente, né? Engoli aquele sapo. Apesar de tudo, o cara não abriu. O que eu poderia fazer se ele me trocasse? Ele era um campeão jovem, ia migrar para a América e nunca mais veria minha cara. E eu podia fazer o quê? Só falar mal dele no bairro para minha mulher. E depois de uns anos, a rapaziada nem ia acreditar que eu fui treinador dele. Enfim, aí eles se arrumam lá, faz todo o acordo, ele consegue ficar com a equipe dele, ele à frente da equipe, né? E aí ele fala assim, ó, cadê? O Larry aceitou. Disse então que eu chefiaria a equipe, que teria outros 2 treinadores e um preparador físico. Tranquei o pé.
disse que o chicletinho ficava ou nada feito. Então ele era leal aos amigos dele. Ele concordou novamente, mas disse que pagássemos nós o professional, né, que ele fala assim em inglês. Eu sabia bem como funcionavam essas coisas, queria encher a equipe do pessoal dele e, no fim, eu não ia decidir nada. Com o tempo, os caras iam me chutar. Mas, mantendo o chicletinho terracota comigo, nós é que iríamos enquadrar a gringaiada. Nos cumprimentamos e o barrilzão, né, que é o sujeito lá, o King, prometeu mandar um modelo de contrato em 24 horas para que o Dr. Gabriel analisasse. Se tudo corresse bem, passaríamos a outro patamar de pagamento, de estrutura e, mais importante, teríamos chances de título. Ó, a ascensão do Zezão está aí, né, ele já está chegando perto do título. Estavam no jogo mais rápido do que imaginava. Pensava que demoraríamos 8, 10 lutas para chamar a atenção de alguém, mas agora já estávamos debaixo das asas de um chefão. Então ele já foi campeão olímpico, e mesmo que não tenha nenhum prestígio no mundo do boxe, né, tem prestígio de imprensa, tudo, tem toda aquela badalação que ele conseguiu, patrocínio, isso, aquilo, e agora já está ganhando bastante dinheiro, né, já tá enriquecendo, já comprou a casa para os pais, né, uma casa bonita, então o Zezão está conseguindo o que ele quer, e o treinador também, apesar de que os dois já estão começando a estar em atrito, o Zezão já está começando a fazer as suas, aprontar das suas, né, começando a ficar meio tarado, assediando a enfermeira, saindo com de mulherada, tal, tá essa rixa ali, esse problema com o chicletinho terracota, que vai ser desenvolvido de uma maneira bem engraçadinha depois, vocês vão ver. E tá nesse patamar o livro. Agora eu queria saber, deixa eu já ler o que tá escrito aqui, e se vocês quiserem ir dando as opiniões, o que vocês estão achando, podem ir falando. Nós não contamos mais com a Sara, porque ela não aguentou o livro. Pediu para sair, mas ficou até chateada, mas ela falou que não era nada comigo, que o livro, ela não gostou do livro mesmo. Corinthians e Palmeiras, do jeito que o terracota infarta. Caramba, mas quando o assunto é time, ele prefere até mudar de sexo, exatamente. Ok. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode ir falando aí. Quem está aqui? 21 pessoas, 20 comigo. Comigo, 20 não são 20. Amanda, Bianca, o Davi, a Giovana, o Guilherme, Gustavo, Luiz, Eli, João Gabriel, João Pedro, a Letícia, Mailarda, Murilo, Nicolas, Thiago, vamos ver se eu respondo alguma coisa. Sim. Levando em consideração a velocidade em que o Zezão pensa, podemos supor que nada foi cogitado por. Pode ser até que ele só. Mas a maneira como ele respondeu também magoou, né? Falou, o professor tá bom. O cara fez tudo por ele, tá bom. Mas às vezes é o jeitão meio lerdão dele mesmo, né? O jeitão meio. Só é rápido quando é pra mulher. Queria atropelar todos eles. O Zezão tá dando umas mancadas feias. Tá mesmo. Mas é assim. É o que a gente fala, a literatura não retrata só as virtudes do homem, né? Mas os defeitos, vamos dizer assim, as falhas morais, tudo isso vai sendo retratado. E vamos dizer assim, é a realidade em si, né? O mundo, a verdade como ela é. Como o Nelson Rodrigues falava, a vida como ela é. Né? Então, assim, o treinador não é perfeito, mas ele tem suas qualidades. O Zezão tem suas qualidades, como filho principalmente, mas também não é perfeito. Tá meio deslumbrado com a fama. Então essa questão do Zezão ficando deslumbrado com a fama vai deixando ele mais desenvolto para coisas que não são legais, que é um cara meio sem referencial de sexualidade, então ele vai agir como um predador, assim, meio nojento. Então tem toda essa coisa. E, por exemplo, quem que fica ali muito puto com ele na hora? Não é nem o chicletinho, é o treinador. Né? Por quê? E daí você percebe que o treinador não ficou só bravo por causa do risco deles, né, irem presos, serem deportados, não, ele fica puto. O cara tava dando uma de assediador, né, como ele fala aqui, abusador. Então ele tinha lá os seus. O treinador ele tem o seu jeito escroto, seus preconceitos, suas peculiaridades, mas ele era um cara de princípios. Então, por exemplo, homem que abusa de mulher, ele não gosta. Né? Ele fica puto. Então, ele foi xingando o Zezão a viagem inteira e teve que tomar uma Coca-Cola para se acalmar. Chega a dar vergonha dele, sim. O Guilherme, pode falar, Guilherme. Opa, eu queria falar que eu tô achando que tá muito rápido, hein?
Lembro que até mês passado tinha gente que falava do Zezão, com um olhar meio rosa, Ah, meio coitadinho, falando, não, a gente tem que proteger a inocência do Zezão. protegendo Ele esse. chega aqui 2 semanas depois e já vira essa bagunça aí. Porque é aquela coisa, né? Aquela fama repentina, aquele dinheiro todo, o cara deslumbrado, todo mundo puxando o saco dele. E daí, como ele não tem uma, vamos dizer assim, uma rocha muito em que se firme, né? Vamos dizer, um terreno muito firme ali para se orientar, ele meio que se deixa perder pelo mundo aí. Isso é muito comum, infelizmente. É, e ainda com a influência daqueles dois Zé Mané, né? O É, Chiletinho e o Terra, a gente só vai pra esse caminho mesmo. e Mas eu. aí você vê que ele não tem muita orientação, porque ele é uma pessoa inocente. Aham. Só que ele entra nessa porque o instinto chama. Chama, daí Não você é vê que muita por maldade. muito firme ali na educação dele, né? Ele foi criado meio solto também. Tem tudo isso, né? Os pais meio que não tinham um contato muito firme com ele ali. O pai começa a se interessar mais por ele quando ele vê que ele tá ganhando dinheiro com boxe. E daí tem uma cena engraçada, inclusive, que o pai faz um discurso lá, todo babando de bêbado, né? Eu esqueci de falar disso. Fala assim, eu sempre acreditei, nós sempre acreditamos no nosso. Aí o treinador fica puto, você sempre acreditou, caramba, você queria ficar fazendo ele decorar a tabuada, não sei o quê, e jogar boxe por esporte, né? Então tem tudo isso também, né? Toda a questão da criação dele, como que ele foi criado, em que ele cresceu acreditando e tudo. Tem toda essa questão do caminho dele até ali que formou esse caráter, né? Quer dizer, ele tem uma bondade ali, mas ele também tá meio não teve uma, não foi moldado, vamos dizer, para ter mais virtudes do que ele teria. Seria isso, mais ou menos. Eu não sei se é só questão da época ou se é o treinador que é meio maluco. Hum, Mas você querer ir caminhar, tomando cerveja e fumando cigarro, não é muito compatível, não. é, Geralmente quando o povo vai caminhar é porque quer ficar saudável, quer sim, ficar ele top. queria só dar uma desencanada, ele queria só dar uma voltinha e fumar um cigarrinho e tomar uma cervejinha dele lá, enquanto ele dá uma caminhadinha. Ele não estava se importando com saúde, ele só queria espairecer, ficar olhando as casas americanas. Aí ele olha uma que ele fica querendo comprar, né? $60 mil e tal. E, e é isso. Isso aí foi só uma, vamos dizer, esfriar a cabeça, exatamente. Ele queria esfriar a cabeça. Só que lá você não pode sair tomando pelo menos um pudim nos anos 90, né? Isso é Las Vegas, Nevada. É, Nevada. tá, mas em Califórnia eu sei que os caras até se pintam no meio da rua hoje em dia, não acontece nada. Aliás, a prefeitura, o governo distribui seringa pro pessoal. A Califórnia tá horrível. Sim. Eu acho que no caso ali do terracota filetinho, acho que todo mundo concorda que quem tá errado aí é o terracota, né? Na verdade, são os dois que estão fazendo. Um tá sendo. Hum, Um tá sendo, vamos dizer como é que fala? certinho da história. Como é que é o nome? Putz, esqueci, é uma gíria. Talarico do outro, né? Mas assim, tá pegando a ex e tal. E ele já fala, ele tá arrastando, tá se jogando, tá se humilhando do mesmo jeito que ele se humilhou pra outra, porque é do gênio dele, da personalidade dele, ser aquele cara que se humilha pelas mulheres mesmo, né? E daí o treinador fala com cinismo, tá esquentando o banco todo, né? Guardando buraco todo, daquele jeito. É. Mas acho que os dois ali, não sei se tem certo ou errado, mas o terracota é meio tipo, o cara tem 6 ex-mulheres e tipo, ninguém pode É. ter 6 ex-mulheres, mas eu posso pegar a mulher dos outros, né? Então é Pô, aquela o cara ir lá, abandonar. Depois que o cara vai, o chicletinho vai lá, trata com carinho, aí o terracota quer vir reivindicar. São pessoas que não têm, vamos dizer assim, padrões ou modelos morais muito bem definidos, assim, eles são meio soltos. Verdade. Tanto o Terra quanto o Chicletinho, a gente vê agora que o próprio Zezão. E no meio dessa história a gente vê que quem tem, né, com todos os seus erros e desvios, quem tem ali um padrão moral mais corretinho é o próprio treinador, que a gente fica chamando ele de É. escroto e tal, mas ele é o cara que tem uma noção moral maior do que os outros, né? É o cara que mais se mantém na hora da farra. Afasta da farsa, afasta dos vícios, né? Que fica ali mais Verdade. centrado, apesar dele ter o seu jeitão meio escrotão. Tá? É. Boa, boa. Quer falar mais alguma coisa, Guilherme? Não, era só isso mesmo. Deixa eu ler aqui as coisas. Zezão mudou, as críticas também vão mudar.
Tá perdendo umidade, sim. Então, acho que quando ela chegou, como ela leu na frente, né, ela acho que leu até o fim, quando ela começou a ver que o Zezão também tinha os seus problemas, ela meio que se decepcionou. Ela achava que o Zezão seria um herói e tal. Mas assim, como eu falei, né, ele mostra a vida como ela é. Então a vida como ela é nem sempre é Guilherme Diálogos. Não, é legal as participações dele. Nem sempre ela é perfeita, né? A gente comete, faz um monte de cagada na vida e ele tá mostrando as pessoas as suas cagadas, os seus defeitos, as suas imperfeições, as suas. Que aqui, por exemplo, o Terry e o Chicletinho só mostra os cagados dos dois, mas o Zezão tem suas coisas boas e o treinador também. Beleza? Gente, gostaram da leitura? Eu tô vendo assim que tá uma participação grande, assim, tem pouca gente desistindo, né, ou faltando. Então é porque o livro está surtindo efeito, vocês estão gostando bastante do livro. Isso é bom. Ok, beleza. Nicolas Claro. Alguém quer falar mais alguma coisa? Escrever mais alguma coisa? Deixa eu ver. Certinho? Deixa eu ver. Pra semana que vem não vai ter nada, porque semana que vem é feriado, né, na Viraí, dia 13. Mas pro dia 20 fica daí os capítulos 28, 29 e 30. Que também é da página aqui do meu, é da página 29 até a 37, menos de 10 páginas. Bem curtinho. Ainda tem uma que não está sobrando aqui, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. Curtinho demais. Uma folga? Sim, né? Porque daí tem o feriado, daí dia 20 a gente volta. Não corro risco da Elaine me criticar meu comentário. Não corre, né? Mas era legal, eu gostava da participação dela, mas ela não fez o gênio, o gosto dela, o livro. É assim que acontece. Beleza, gente. Então agradeço a participação de vocês hoje. Muito boa. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Nicolas. O Nicolas está assumindo o posto da Sara, de grande comentador aqui. Mas vamos vendo. Todo mundo erra. Até o final do livro a gente vai odiar. Vamos ver, né? Tá. O livro está muito bom. A Giovana fez um comentário que eu não vi. Não esperava que o Zezão fizesse essas coisas, mas como o senhor disse, ele mostra a vida como ela é. Mas vamos ver, todo mundo erra. Até o final do livro a gente vai odiar e gostaria deles mais um monte de vezes. Odiar e gostar, né? Sim. Certinho? Beleza, então, gente. Obrigado, Murilo. Obrigado, Giovana. Obrigado a todo mundo, as Heloísas que estão aí. Tá bom? Boa noite, professor. Boa noite. Ô, Eli, o Eli sempre fala boa noite, professor. Beleza, João Pedro, Biancas, Davi. Beleza, gente? Então, para semana que vem, depois eu ponho lá no grupo também, né? São os 3 próximos capítulos e no dia a gente lê mais 2. Tá bom? Obrigadão, então, pessoal. Então, até semana que vem não, né? Daqui a 2 semanas, dia 20. Até daqui a 2 semanas, beleza? E a gente se vê aí pelo IF durante essa semana aí. Certinho? Abração, até mais, pessoal. Vou desligar aqui a gravação.